Na verdade, meus amigos, tudo nasce através da imaginação. Porque você está focado e entendendo hoje que para você alcançar o teu objetivo não tem outro caminho. É a tua imaginação que trabalha as tuas experiências, aquilo que você adquiriu, aquilo que você viu, ela é toda percebida através da tua imaginação. Sexta temporada, meus amigos, a imaginação. Mais uma vez eu quero te dar os parabéns, mais uma vez eu quero te dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui, porque se você rompeu todas as barreiras e chegou na sexta temporada, é porque você realmente quer, é porque você realmente está entendendo a lógica e a metodologia da mudança do mindset, porque você está focado e entendendo hoje que para você alcançar o teu objetivo não tem outro caminho, não tem atalho. Nessa temporada eu vou começar falando para você sobre a imaginação dentro do conceito básico dela, que muitos autores gostam de dizer, e eu também, que ela é a oficina do espírito humano. Anderson, o que você quer dizer com oficina do espírito humano? Na verdade, eu quero dizer para você o seguinte, que a nossa imaginação ela serve basicamente para duas coisas, para interpretação e para criação. Vamos falar primeiro da interpretação. Quando a gente precisa interpretar alguma coisa, quando a gente precisa solucionar alguma coisa, quando a gente está diante de um problema matemático, quando a gente está diante de uma solução de ciência, quando a gente está diante de uma situação em que a gente precisa gerar um resultado para ela, a gente precisa gerar uma solução para um dilema, um problema ou um obstáculo, nós usamos a nossa imaginação para a solução. Por outro lado, quando a gente quer criar alguma coisa que não existe, quando a gente tem a percepção diferenciada de alguma coisa, a gente utiliza a nossa imaginação para a criação das coisas, para o pensamento analítico e construtivo, para a criação de algo que não existe, mas que existe primeiro na tua imaginação e que depois você consegue traduzir aquilo num resultado objetivo e prático. Anderson, explica um pouco melhor isso para nós. Todos vocês sabem que o nosso cérebro, e você já viu isso aqui porque eu te expliquei, ela é uma estação emissora e receptora de ondas magnéticas, que são nossos pensamentos, que são tudo aquilo que nós produzimos no nosso consciente e nosso inconsciente ele está gravitando entre nós nesse momento. Todos nós sabemos disso. Quando você usa a tua imaginação de maneira organizada e coordenada, você tem a oportunidade de transformar uma coisa que não existe numa coisa que passa a existir mediante o conhecimento organizado do pensamento oriundo da tua imaginação. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas que você sabe e que que são aí pessoas de extremo sucesso, que tiveram grandes êxitos empreendedores, muitas dessas pessoas tiveram insights, muitas dessas pessoas tiveram alguns lampejos, vamos dizer assim, de inteligência. Esse momento aconteceu pelo quê? Foi quando o cérebro dele estava diante de uma situação e ele conseguiu enxergar aquilo com imaginação. Por exemplo, a fila única do banco. Se você lembrar no passado, quando nós íamos ao banco, hoje ninguém praticamente mais vai nem ao banco, né? Porque é tudo digital, online, etc. Mas na minha época de garoto, quando eu tinha lá meus 18, 20 anos de idade, que meu pai pedia que eu fosse ao banco, o que acontecia? Eu chegava no banco, existiam 4, 5, 6 caixas e cada caixa tinha uma fila. Era o método da época, era o conceito da época. De repente, um engenheiro de um dos bancos olhou aquela situação e teve um insight. Ele imaginou como é que ele poderia melhorar aquela situação, criando uma situação mais justa para aqueles que estavam na fila. Haja vista que tinha um caixa que trabalhava mais e outro caixa que trabalhava menos. Ora, o que acontecia com isso? A fila do caixa que era mais produtiva era sempre menor e, por consequência, as pessoas queriam ir para ela. E a fila do caixa que não era produtivo, ela sempre era maior, porque ele demorava mais para o atendimento. O que aconteceu? Esse engenheiro, ele enxergou uma metodologia diferente, ele imaginou como seria possível ele alterar aquela situação e equilibrar para que o consumidor, o correntista do banco,
não precisasse, na verdade, esperar mais numa fila ou menos na outra. Ele criou a fila única. Isso é um exemplo simples, mas que enriquece para você entender o que é a imaginação, do que a nossa imaginação é capaz. Assim como outras pessoas fizeram outros empreendimentos magníficos, apenas enxergando e entendendo muitas vezes a necessidade de uma comunidade. Hoje em dia, se todos vocês olharem ao redor, nós temos vários feitos que nasceram basicamente na imaginação das pessoas. Lembra das redes sociais? Lembra da criação do Facebook, como tudo começou? Você se lembra que hoje a gente só tem como chegar na tomada, apertar e ligar e acender uma luz elétrica porque Thomas Edison inventou para nós a lâmpada incandescente. E como foi que ele fez isso? Ele testou 1000 e tantos componentes e entendeu que só existe combustão onde tem oxigênio, criou um ambiente isento, no caso a lâmpada de vidro isento de oxigênio, e nesse ambiente ele foi testando vários componentes, até que ele chegou no componente final e criou a lâmpada incandescente. Como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu através da imaginação dele. Primeiro ele enxergou aquilo que ele queria realizar. Primeiro ele preparou o cérebro dele para ver e enxergar aquilo que ele queria realizar. No ato seguinte, ele foi transformando aquilo em quê? Em realização, através do quê? Da criação de um objetivo definido. Por isso que você estuda no começo do curso o objetivo definido e não no final. Através da tua imaginação, através da tua sensibilidade diante de alguma coisa, você consegue entender e transformar uma coisa que não existe em realidade, criando ela como objetivo na tua vida. É assim que as coisas acontecem. Primeiro, você imagina. Depois, você cria aquilo como objetivo. E o terceiro estágio qual é? É você colocar em prática aquele objetivo, utilizando o mastermind, utilizando a confiança em si mesmo, utilizando o hábito da economia e todas as lições que vão fazer parte da integralidade dessa nossa websérie. Por isso que eu vou colocando e montando e explicando para você o passo a passo de cada dia e de cada uma dessas lições, de cada uma das temporadas, para que você entenda que é uma sequência lógica de pensamento que faz com que você consiga construir alguma coisa. Imagina hoje que você quer montar um negócio, né? Qualquer que seja o negócio que você queira montar, o que você faria? Você vai na internet e faz uma pesquisa. A partir do momento que você começa a pesquisar, você começa a alimentar o teu cérebro através de soluções. Você coloca a tua imaginação para pensar junto com você sobre soluções, né? E sobre situações que você pode criar para realizar aquele intento, aquele negócio, aquela vontade que você tem. Mas essa vontade nasce do quê? De um objetivo. E esse objetivo ele sempre vem em seguida àquilo que você desejou, àquilo que você imaginou. Por isso que é muito importante você entender que, na verdade, a imaginação ela é a porta de entrada para que você descubra o teu desejo, para que você descubra o teu objetivo definido, para que através desse movimento dentro das tuas percepções imaginárias, dentro do conteúdo que você recebe, seu e de terceiro, das experiências vividas por outros e por você, é que você cria o teu pensamento imaginativo. E através disso, meu amigo, é que nasce o teu objetivo, é que nasce o teu desejo de construir, de realizar, de criar, de fazer alguma coisa. Por isso que o objetivo definido é a coisa mais importante que nós temos a ser perseguido, é o nosso norte, é onde a gente quer chegar. Com esse conceito, eu vou terminar dizendo para você o seguinte: você tem que entender agora e para sempre que a imaginação é um dos mecanismos principais que você tem para alcançar o triunfo, para alcançar o teu objetivo e a realização das coisas. É através da imaginação que a gente soluciona problema e cria situações, cria empreendimentos, cria possibilidades que nem existem ainda no mundo real. Todas as pessoas que têm suas inspirações e seus insights o fazem através da imaginação. No próximo episódio nós vamos falar das experiências nossas, de terceiros, adquiridas e advindas de livros,
de conteúdo ou de qualquer outra coisa que possa contribuir com o teu poder imaginativo. Eu te aguardo no próximo episódio.